Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Olá, bem-vindo a mais uma programação da Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Em nome do presidente da Câmara, vereador Marcos Curtis, e do presidente da Escola do Legislativo, o vereador Gelson Rodrigues, dou as boas-vindas a todos. Nós estamos hoje aqui com a Karine Winter, que há 20 anos é psicopedagoga, responsável também pela educação para o trânsito do BC Trânsito, o nosso antigo Funtran aqui de Balneário Camboriú. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E sim, era Funtran e agora é BC Trânsito. Mas a gente entende que as pessoas ainda vão ter um tempo para se organizar em relação a essa nova nomenclatura. Vamos conversar um pouquinho sobre educação para o trânsito. Eu sei que tem um projeto já de alguns anos na cidade de Balneário Camboriú, voltado mais para crianças e adolescentes das nossas escolas, mas também nós temos outras ações de educação para o trânsito que precisam ser feitas ou que são feitas na cidade. Vamos falar um pouquinho, mas antes de nós entrar no que a gente já faz em Balneário Camboriú, me explica um pouco o que é educação para o trânsito. Bom, vamos lá. É interessante porque quando a gente fala em educação para o trânsito, em geral as pessoas pensam na educação da escola, né? Lá na escola, nos primeiros anos, nos anos iniciais. A educação para o trânsito, de acordo com o capítulo específico do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, nos traz orientações de que a educação para o trânsito precisa ser trabalhada desde os anos iniciais até universitário, enfim, sem limites de idade, né? Então, a educação para o trânsito, ela traz justamente uma nova proposta nos últimos anos. Houve um aperfeiçoamento por parte do antigo Denatran, que hoje é Senatran, trazendo novas perspectivas de como abordar o tema educação para o trânsito. E entende-se, por exemplo, que no trabalho com as crianças, não há necessidade de que elas conheçam placas, sinalizações, etc. O importante é que elas sejam bons, que eles sejam bons cidadãos, né? Que eles possam saber exercer os seus direitos e deveres na vida, porque lá no trânsito isso também acaba acontecendo. Nós usamos como um exemplo sempre que a criança que lá na escola aprende a respeitar, por exemplo, a fila do lanche, vai crescer como um adolescente e um adulto que sabe que vai ter que respeitar a fila lá no trânsito, que em algum momento alguém vai querer furar a fila e ele vai ter que dar a vez, né? Porque é uma questão de boa convivência. O trânsito ele é um espaço público. Então, na última década, o Denatran nos trouxe uma nova proposta, né? Porque antigamente o que acontecia? Os professores trabalhavam de forma não interdisciplinar, ensinavam o trânsito como uma questão de legislação, de sinalização, não que não seja importante, mas para a criança ela precisa entender que ela precisa ser boa no que ela é agora. E o que a criança é no trânsito? Ela é pedestre, né? Então as regras para pedestres são sempre muito estimuladas. Elas são ciclistas, que também é uma outra situação que é muito importante, e nós fazemos uma orientação bem didática. Ela é passageira e ela é caroneira. Então, se ela vai ser um motorista no futuro, isso é outra história. Porque a gente sempre diz, vamos formar as crianças agora, vamos educar para o trânsito para que elas sejam futuros bons motoristas, mas nós nem sabemos se todos vão querer ser motoristas, né? Porque se ela for boa no dia a dia, se ela conseguir exercer essa cidadania, no trânsito vai acontecer, é consequência, né? No final da década de 90, eu posso me perder aqui um pouquinho no tempo, o senador Cristóvão Buarque era governador de Brasília, do Distrito Federal, e ele lançou uma grande campanha para o trânsito lá, voltado em especial para a faixa de pedestre. E eu me lembro que ficou muito famoso no Brasil inteiro que ir a Brasília você apenas
botava até o pé na faixa de pedestre, fazia um sinal com a mão e os carros lá imediatamente paravam. Então, assim, um sinal de que as campanhas educativas para o trânsito acabam que dão certo para o motorista que já passou também da idade escolar e que já é adulto e já dirige o seu carro, né? É interessante porque essa campanha ficou conhecida nacionalmente, né? E claro que tudo aquilo que é bom a gente copia, né? Muitos municípios aderiram a essa questão e é interessante porque nós aqui recebemos muitos turistas e vários deles têm esse hábito de levantar a mão, né? Provavelmente vindo dos seus municípios já com essa ideia, ou quem sabe até de Brasília, né? Mas as campanhas realmente elas são muito importantes, desde que elas sejam sistemáticas e contínuas. Elas não podem ser apenas pontuais, porque aquilo que é pontual se esvai depois de um prazo, depois de um tempo. E é importante que as pessoas internalizem isso e que fique realmente gravado para que elas associem e ajam de forma correta no trânsito. Então, eu acredito sim muito nas campanhas, elas são importantes, fundamentais, desde que não sejam somente pontuais. Nós temos muitos motoristas em Balneário Camboriú que respeitam faixa de pedestre e tal. Mas o trânsito entre veículos, me parece, eu como alguém que utiliza do trânsito diariamente, que dirige o meu carro, me parece ser algo que ainda nós precisamos evoluir bastante, né? Eu vou te dar 2 exemplos rápidos que acontecem diariamente comigo. Primeiro, nós estamos aqui hoje na Câmara de Vereadores, o Funtran fica aqui ao lado também da Câmara de Vereadores, em frente ao Colégio Ivo Silveira. Nos horários de pico, quando você sai, né, e pega a Marginal Leste, né, que é ao lado da praia da Marginal, aqui são 2 pistas da Marginal que se transformam em 3, perto do túnel que dá acesso ao Monte Alegre. A terceira pista do lado direito é para retornar para a Avenida das Flores e as outras 2, uma para continuar reta na Marginal e a outra para pegar o túnel. Eu imagino que se todo motorista fizesse o possível para o máximo antes do túnel fazer esta manobra, o trânsito fluiria. No entanto, o que a gente vê, em especial nos horários de pico, entre 6 e 7 horas da noite, é o motorista pegando a terceira faixa da direita para entrar para a esquerda, parando todo o trânsito de um lado, e quando ele faz esse movimento de cortar a frente do outro carro, as constantes freadas que o carro dá acaba congestionando mais ainda o trânsito, né? Então, o motorista mal educado, além dele estar fazendo um desserviço, fazendo um ato que nós poderíamos até classificar como um ato de corrupção, um ato de... não é só uma irregularidade de trânsito, né? Mas não é só uma questão de educação, ele ainda dificulta a vida de todo mundo que está fazendo certo, né? E é interessante, João, porque eu vivencio isso quando eu não consigo estacionar o carro antes da penúltima rua, antes da Secretaria de Obras, porque aí, ao ir embora, eu preciso pegar essa Marginal Leste, e realmente, assim, é terrível. Mas sabe o que acontece? As pessoas, infelizmente, querem dar uma de espertalhonas, né? Elas querem cortar a fila para lá na frente já entrar e convergir à esquerda, né? Ali no semáforo, o que não é correto. Então, mantém as 2 pistas de lá, né? Da esquerda para seguir ali para o Monte Alegre e a outra para retornar. Não, mas eles vão até lá na frente. Essa é a história do comportamento humano no trânsito, né? As pessoas apenas são no trânsito exatamente como elas são no seu dia a dia. Eu estive, antes de ontem, no CFC, a antiga autoescola, e nós conversávamos lá com os alunos de primeira habilitação, que é uma forma de nós chegarmos até esse público adulto, né, entrando nos CFCs. E é interessante... como as pessoas que estão se habilitando têm a vontade de fazer aquilo que é correto. Porém, quando elas chegam nesse sistema chamado trânsito, me parece que a pressa, a correria do dia a dia, a loucura das nossas emoções, a falta de equilíbrio emocional, colabora tudo contra, né? Você sai da primeira habilitação com aquela vontade, não, eu vou fazer o que é correto. E aí você vai indo, e eu falava para eles, não caiam na história do automático,
né, que você vai fazendo as coisas automaticamente. No trânsito, você tem que estar com atenção o tempo inteiro. O tempo todo. Né? Muda muito, né? Sim. Você tem que cuidar de você, cuidar do outro, né? Exatamente. E é uma questão de comportamento. Então, aquelas pessoas que têm mais dificuldade de serem mais pacienciosas no seu dia a dia, de resolver as coisas com mais tranquilidade, no trânsito elas agem da mesma forma. Há uns anos atrás, para te dar o segundo exemplo, há uns anos atrás eu era, aqui ainda na Câmara de Vereadores, assessor da vereadora Cristina Barrichello. E um dia a gente estava muito atrasado para uma situação. Nós estávamos na Brasil, na Avenida Brasil, e íamos pegar a Brasil até a 3.000, entrarmos na 3.000, na 3.100, na verdade, e atravessarmos o túnel da Vila Real e iríamos para a Vila Real. E a Cristina, é até a primeira vez que eu conto isso, né? A Cristina muito apressada, muito atrasada, dizia: João, anda rápido, anda rápido. Eu dizia: Cristina, não adianta nós andarmos rápido, o trânsito tem um limite, né, dentro da cidade, principalmente em Balneário Camboriú, que é uma cidade pequena do ponto de vista territorial, né? E aí passou por nós um Gol, né, um Gol cinza na hora, cortando a frente de todo mundo e tal. E acelerando isso para a Cristina: tu queria que eu andasse rápido igual ele, né? A Cristina: sim. Eu digo: então vamos ver quem chega primeiro no final da Avenida Brasil. Por coincidência, o Gol foi para Vila Real também. E ele fez todas as estripulias no trânsito e nós chegamos no túnel da Vila Real uns 4 carros à frente dele. Por quê? Porque a pessoa, quando está muito enlouquecida no trânsito, com muita pressa, tem alguns fatores. Aí você me corrige se eu estiver errado, e se eu estiver errado, vou ter que corrigir aí uns 15 anos dessa minha fala. Né? A pessoa, primeiro, que ela não consegue se atentar ao todo do trânsito, a pista que para, a pista que anda, tal, não consegue ter essa visão. E segundo, que Balneário Camboriú, não adianta tu andar mais que 40, 50 por hora, porque nós temos muitas travessias elevadas, muitas semáforos, né? A nossa cidade é cortada por vias principais, Avenida Atlântica, Avenida Brasil, Terceira Avenida, Quarta Avenida, e muitas transversais passando nessas avenidas. Então, o excesso de velocidade, né? Aí eu acho que, se não tiver errado mais uma vez, parafraseando aí o Jaime Lerner, né? Que dizia que vias largas era só para chegar mais rápido no afunilamento. Então nós andamos muito rápido em Balneário Camboriú para chegar mais rápido no próximo semáforo, né? Então é exatamente isso, até porque o nosso município ele é muito adensado verticalmente. E imagine um espaço de um prédio que seria uma casa, por exemplo, que ocupariam 8 pessoas. Com 2 carros, por exemplo. É um prédio que tem mais de 30 apartamentos. Se você for contar pelo menos um veículo por apartamento, são 30 no lugar de 2. Né? Então, a gente tem que imaginar que a nossa cidade ela cresce verticalmente. Porém, né, em termos de trânsito, embora tenham sido feitas algumas melhorias, né, nós tivemos aí o prolongamento da 4ª Avenida e outras há pouco tempo, Martin Luther, enfim, né? São vias que acabam dando mais agilidade. Porém, o número de veículos cresce todos os dias. Né? As pessoas não querem mais se locomover a pé. Hoje a gente tem muito presente a questão da bicicleta, né? Enfim, mas aumentou muito as nossas ciclovias, né? Aumentaram as ciclovias, as ciclofaixas, isso acaba dando uma segurança maior ao ciclista. Isso faz com que ele se motive, né? Se incentive a deixar o carro em casa. Nós temos até programado agora para esta temporada uma campanha onde a gente vai tentar conscientizar as pessoas para que em pequenos trajetos não usem o carro. Né? Porque, além de tudo, nós temos o turista que vem passear e nós temos as pessoas que prestam serviços para que esse turista continue vindo, né? Que alimenta o bar, o restaurante, né? As entregas. Então, nós precisamos entender que há uma necessidade de diminuir o fluxo. E nós só vamos conseguir isso se os nossos munícipes forem solícitos e, por exemplo, num trajeto de 200, 300 metros, como ir à padaria com o carro, possam e façam isso a pé, né? A gente vai precisar, é uma colaboração. Eu sempre digo, trânsito é uma via de mão dupla, né? Você ajuda aqui e recebe lá. E a gente acaba se acomodando muito, né? Eu ontem à noite jantei na casa de uns amigos que são de Curitiba e que moram aqui há alguns anos. E em Balneário Camboriú a gente não usa carro, só em Curitiba.
né? Aqui a gente tem o mercado perto, a padaria perto, né? Tem o cabeleireiro perto, então a gente faz tudo a pé. No entanto, nós que moramos aqui há mais anos, nós temos muito dessa dificuldade de fazer as coisas a pé na cidade. Sim. Estamos numa cidade com muito pouco morraria, né? Não temos plana, praticamente, é uma cidade plana, e que nós poderíamos fazer muita coisa de bicicleta ou a pé, mas optamos por fazer pelo carro, que talvez a questão seja de imaginar que o carro nos dá um status, né? De, eu estou andando a pé pela cidade, se alguém me vê andando a pé e tal. Imagino, tem isso, né? Ainda tem muito isso culturalmente. O brasileiro existe até um jargão, né, de uma distribuidora de combustíveis, que o brasileiro é apaixonado por carro. Sim. Nós fomos crescendo com isso. Eu, pelo menos, já alcancei os 50 anos aí. A gente sabe que vem de uma geração em que ter um carro era um luxo, né? Era um privilégio. E as coisas foram mudando. Hoje é quase uma necessidade para muita gente. Mas ainda traz essa questão do poder, do status. As pessoas julgam muito pela aparência. Se você tem um carro X, então você é bem-sucedido. Se você tem um carro Y, você não se deu bem na vida. Então nós ainda temos isso. Outros países não trabalham, não cresceram culturalmente dessa forma. É a questão do desenvolvimento sustentável. Nós estamos ainda engatinhando. A questão da mobilidade humana sustentável. Então, aos pouquinhos, a gente precisa mudar esses hábitos que vêm já arraigados conosco para as próximas gerações, para que elas sejam um pouco menos desapegadas à questão do veículo, né? Nós temos uma pessoa que foi vereador aqui em Balneário Camboriú, foi vice-prefeito, Rudes Cabral, que ele brincava bastante, dizia assim para a gente, o dinheiro não aceita desaforo. E pensando nisso, eu sempre levei mais ou menos isso. Carro, para mim, foi sempre um meio de transporte para trabalho e para me locomover quando eu preciso. Então, eu sempre investi muito pouco em carro. Né? E os meus amigos sempre diziam assim, não, mas você tem condição de comprar um carro melhor, por que você tem um carro 1000, por exemplo? E eu sempre disse, olha, o carro para mim é trabalho, então ele tem que me dar o conforto do trabalho. Fora disso, eu não preciso de um carro melhor, eu não preciso investir o meu dinheiro em algo que vai desvalorizar de forma rápida, né? Com exceção agora dos últimos, do último ano e meio que o carro acabou dando uma valorizada, mas o carro era sempre um desvalor. Então, você não tem por que pegar teu dinheiro e praticamente jogar ele fora somente para manter uma aparência, né? Mas muitas pessoas pensam ao contrário de você, João, né? Pensam de outra forma. Imaginam realmente que o veículo dá esse status, dá esse poder e me parece que querem expressar o que são através do carro. Né? Então, o brasileiro ainda tem muito disso, né? De julgar as pessoas pela aparência. Nós vivemos aqui numa cidade privilegiada, com belezas naturais, com comércio que é pujante, enfim. E as pessoas realmente acabam tendo condições econômicas talvez um pouco mais favoráveis, né, se nós compararmos a outros municípios. Então, quando você vê alguém de fora e diz, nossa, quanto Porsche na rua, para nós aqui já se tornou comum visualizar. Sim. Mas para quem vem de fora, não. Porque nos seus municípios, às vezes, essa questão de evidenciar o teu poder através de uma máquina seja diferente, né? Um olhar diferente para isso. Bastante. Nós ainda usamos na educação para o trânsito aquele desenhozinho do Pateta, quando entra no carro e enlouquece, vira outra pessoa? Nós ainda usamos para conversar com os adultos, né? Eu não acredito em palestras, eu acredito em dinâmicas com os adultos para sensibilizá-los. Então, nosso trabalho ele é bem diferenciado com o público adulto, mas esse videozinho do Pateta ainda é bem interessante, né? Porque há uma transformação por trás do volante. Hoje o carro já é a extensão do teu próprio corpo. Tanto é que muitas vezes você encontra com algum amigo, alguém que você conhece, ele vai te dizer assim, poxa, bateram em mim. Como bateram em você? Bateram no meu carro. Quer dizer, bateram em mim. O carro é um prolongamento daquilo que você vive no teu dia a dia, né? Tanto é que as pessoas, por exemplo, quem mora lá no Estaleiro ou mora num bairro um pouquinho mais longe, passa o dia aqui no centro de Balneário e já traz uma mochila com roupa, com calçado, com comida, a marmita. Quer dizer, faz do seu carro o seu ambiente, né, doméstico, aquela coisa da casa, do acolhimento. Né? Então, tem ainda muito disso, sim, mas o vídeo do Pateta continua sendo extremamente
fundamental. E aonde que a gente usa, como que é a dinâmica de fazer o trabalho com adultos? É interessante que as pessoas sempre dizem assim, vamos educar as crianças porque o adulto não tem mais jeito. Gente, tem jeito. Tem jeito sim. Agora, não é através de um banner, não é através de um outdoor, isso são materiais complementares. Eu acredito muito assim na transformação do adulto, isso com fundamento pedagógico, tá? Acredito muito na educação do adulto, na mudança de comportamento, desde que ele se sinta sensibilizado. Porque se não tocar no coração dele, não adianta. E o que sensibiliza ele, na tua opinião? O apelo emocional, que eu Sim. acho que funciona muito bem. A parte cômica de trabalho com adulto também é muito interessante. E a questão sinestésica, a questão de você poder tocar, de uma dinâmica de grupo, de você segurar um material, de você viver uma dinâmica de grupo, em vez de você ficar sentado ouvindo 3 horas de palestra, por exemplo. É o participar, é o se envolver no processo. Mas quem são os adultos que vocês atendem? Eles são aqueles adultos que passaram, foram penalizados pela perda da carteira, suspensão da carteira de habilitação, ou tem um trabalho aberto para quem queira participar? Não, o nosso trabalho ele é aberto, totalmente gratuito, ele só depende de uma coisa, você ligar para a gente e agendar, só isso. A gente atende todos os tipos de demandas, nós atendemos desde os 3 anos de idade, né, nos núcleos de educação infantil, até sem limites. Nós atendemos muito empresas, a construção civil, nós vamos para dentro da obra, a gente já fez muita atividade no refeitório, com os peões mesmo, conversando com o povo realmente que está no dia a dia na rua. Atendemos escolas, essa semana atendi o Hospital Ruth Cardoso, os funcionários de lá. Então, o nosso trabalho é bem aberto, é bem amplo. Nós temos atividades pedagógicas diferentes para cada faixa etária, desde teatrinho de fantoches, dinâmicas de grupo, jogo de tabuleiro humano, enfim, a gente tem muita coisa, né, para oferecer para a comunidade, basta somente agendar. Eu entendo assim, que tem algumas categorias de profissionais que não deveriam ou deveriam evitar o máximo possível de cometer alguma irregularidade no trânsito. Entre eles, os motoristas de carro público, né? Acho que você está ali dirigindo um carro com o adesivo do município, né? As forças de segurança, né? E até mesmo o cuidado que algum motorista que dirige um carro com adesivo de empresa tem que ter, porque além da sua educação, ele está mostrando a educação da sua empresa, né? Ele é um cartão de visitas ambulante, é isso que eu sempre digo para o público adulto, né? Que você honre aquele adesivo, aquele selo, a plotagem do carro e até mesmo o teu uniforme, né? Porque você representa não só você daquela instituição, você representa uma corporação toda, né? Uma empresa com vários funcionários, né? Então, a imagem, é a mesma coisa que o instrutor do CFC, da autoescola, né? Ele também é uma propaganda ambulante, né? E se ele está ali no controle dos pedais, junto com o aluno, e o aluno comete alguma irregularidade, ele também está mostrando, né, a cara, vamos dizer assim, da tua autoescola. Então, esse trabalho com o adulto é muito interessante, desde que a gente consiga sensibilizá-lo. Sim, é a importância, né? Bom, para nós finalizarmos, né, algum recado que tu queira deixar para que a gente possa temos, você, na sua opinião, temos uma perspectiva de termos um trânsito mais humanizado no futuro, porque eu ainda acho que a nossa região ainda tem um trânsito, naquilo que eu falei antes, a relação carro-pedestre eu acho que ainda está melhor do que a relação carro-carro. Né? Acho que a relação de carro para carro é muito mal educada, né? Tem uma versão muito baixa do trânsito, as pessoas se xingando no trânsito, as pessoas se fechando, se buzinando, né? Eu imagino que buzina, né, devia até sair de alguns carros, né? Porque tem gente que usa buzina para tudo, né?
E é interessante que o trânsito é o reflexo do que nós vivemos na nossa sociedade, né? Nós até achamos que com a pandemia nós poderíamos melhorar enquanto seres humanos, mas a gente viu que não foi exatamente dessa forma que aconteceu. O início da pandemia trouxe uma certa esperança, né, de mudança por conta da solidariedade, enfim, né, de uma convivência melhor da sociedade. Mas a gente viu que isso, infelizmente, não aconteceu. E no trânsito, essa relação carro-carro, a relação carro-moto ainda é bem difícil, né? As pessoas agem de uma forma muito egoística ainda. E até o interessante que, quando você vai entrar numa rua e já tem um congestionamento, se você fizer um sinalzinho para o outro motorista, ele te dá a vez. O problema é que as pessoas já vão com o seu carro e pensam, eu tenho um carro maior, então é só eu entrar. Já vão entrando, não dão um pisca, não se preocupam que o outro está ali já aguardando, sabe? É uma falta de empatia. Não tem muito uma grande. máxima de que no trânsito o maior cuida do menor? Tem o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. E aí a gente inverte na prática, né? O maior tenta jogar para fora da pista o menor, né? Exatamente. A gente faz o inverso do que a legislação diz, exatamente. Né? E olha que o nosso Código de Trânsito brasileiro é um dos mais modernos e justos, vamos dizer assim, do país. Não, perdão, do mundo. Né? Nós temos algumas legislações maravilhosas e que ou dão problemas, ou não são seguidas como deveriam ser, ou temos, né, o Código de Trânsito é um exemplo, né? Outras, tantos que nós temos aí, Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nosso próprio Código Civil, são legislações extremamente modernas e tem algumas coisas assim que a gente fica admirado. Eu acabei de voltar de férias e durante as minhas férias eu fui para o Nordeste, né? Como é difícil ver alguém usando capacete, a não ser em rodovias federais. É incrível, né? Não parece que a gente está em outro lugar do planeta que não no nosso país. Porque o Código de Trânsito é o mesmo para todas as regiões do país. Sim. E aqui nós temos uma visão em relação à questão do uso do capacete, mas em outras regiões do país não. Me parece que lá o acidente de trânsito acontece de forma diferente, não é, né? Não é. E em compensação, assim, você vai em alguns lugares, ele é muito interessante. Você vai a Florianópolis, o trânsito de Florianópolis, na minha opinião, é extremamente mais educado do que o nosso de Balneário Camboriú. Agora, tu vai a Palhoça, do lado de Florianópolis, o trânsito já é tão mal educado quanto o nosso. Tu vai a Curitiba, por exemplo, tu dá o sinal para entrar, mudar de uma pista, está lá ruas com 4 pistas, como nós também temos aqui, tu dá o sinal para mudar de pista da direita para a esquerda, quem está vindo atrás de você diminui a velocidade para tu entrar na frente dele e o trânsito flui, que é uma beleza. Já São Paulo é o contrário, né? As pessoas vão metendo o carro ali e vão... É a questão do comportamento da sociedade. Isso tem muito a ver com as questões culturais locais, né? Com aquilo que a gente realmente, historicamente, cresce convivendo. Há algumas diferenças. O nosso país são vários países dentro de um. Daria para fazer uma análise nesse sentido, né? Mas... Lembrando que a pandemia é como aquele ditado, né? Que a ocasião faz o ladrão, não, a ocasião revela o ladrão. E a pandemia nos revelou uma série de comportamentos, né, que nós não esperávamos, né? O aumento de uma série de comportamentos que nós não esperávamos e o trânsito entrou nisso também. Winder, eu queria agradecer a tua presença hoje aqui, dizer que foi muito bom fazer esse bate-papo contigo e nós ficamos sempre à disposição, né, do BC Trânsito agora, né, que a gente ainda tem que pensar um pouco para falar, foi muito antes de Funtrânsito, para que qualquer coisa que a Escola do Legislativo esteja à frente e possa contribuir aí na educação para o trânsito. Tá? Nós é que agradecemos a oportunidade e eu posso deixar o telefone do BC Trânsito. Favor. Quem tiver interesse em nos chamar, é tudo gratuito, é só agendar. 3263-7001, ramal 3040. 3263-7001, ramal 3040.
Ok. Obrigado, então, a todos por acompanhar mais esse bate-papo da Escola do Legislativo, um bate-papo do projeto Pensando Balneário Camboriú. Como vocês já sabem, o projeto vai finalizar com um livro em que nós vamos falar aí de 25 temas diferentes e que vai ficar aí para a posteridade, para consulta. Em nome do presidente da Câmara, vereador Marcos Curtis, do vereador Gelson Rodrigues, presidente da Escola do Legislativo, agradeço ao acompanhamento de todos. Obrigado e até a próxima. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.